Então, nós temos aqui no primeiro slide o movimento, a Revolução de 1930, lembrando o nosso contexto político que nós estamos estudando, desde 1889, com a deposição de Dom Pedro II, surge a República Federalista, a República no Brasil, a tentativa de melhoramento da organização social por meio da política, a partir dos tenentes, né, do Exército, os marechais, conhecido como a República da Espada, no primeiro momento. Esse movimento de eleição desses presidentes é dado por uma política chamada de café com leite. Ora, São Paulo elegia o presidente, ora, Minas Gerais elegia o presidente. E aí nós percebemos que em 1930, a partir de um contexto que nós vivenciamos, desde a crise de 1929, com a queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, insurge um novo movimento, ou chamado de Revolução, por isso que está em barra, né, Movimento ou Revolução de 1930. E aí nessa charge, no primeiro slide, nós podemos ver justamente o presidente que foi eleito, Júlio Prestes, em 1930, mas alguém derruba ele da cadeira e assume esse lugar, né, justamente por imposição ou por intervenção dos militares. Por isso que na aula passada nós vimos lá o movimento tenentista e a coluna Prestes, que foram de fundamental importância também como movimentos contrários ao poder estabelecido, ao poder político. E aqui nós vemos justamente a figura do Getúlio Vargas, que destitui o Júlio Prestes, que foi eleito por maioria de votos, foi eleito 59% dos votos, ele foi eleito, mas por intervenção militar, mais uma vez, mais um período da história, os militares intervêm e colocam o Getúlio Vargas no poder. E aí, então, a partir desse primeiro slide, nós podemos perceber como a ação do Exército, dos militares, está presente em vários momentos da história do Brasil. E aí, nós vimos na aula anterior justamente esses tópicos. Nós fizemos uma análise da música Bonde de São Januário, vimos antes do Getúlio Vargas, antes do governo de opressão, como é que era a letra dessa música, e vimos a segunda versão, que era justamente a valorização do trabalho, a valorização do nacionalismo e a valorização do trabalhador que se insurge nessa época. Vimos também o movimento tenentista, os tenentes dentro do Exército estavam descontentes com as eleições, descontentes com as desigualdades sociais e procuraram, de certa forma, ir contra a república que estava instaurada. Então, vimos os 18 do Forte, que na verdade eram 17, começaram com 300, foram sendo dissipados pelo governo vigente, depois sobraram 17, mais um civil, por isso que nós chamamos de 18 do Forte. E vimos também o segundo 5 de julho, porque esse movimento dos 18 do Forte foi dado em 5 de julho de 1922, o mesmo ano da Semana de Arte Moderna. E em 1924 nós tivemos o segundo levante, que foi o segundo 5 de julho, e vimos também na aula passada justamente a coluna Prestes, que faz menção a esse mapa que está do lado direito, onde vocês podem ver todo o percurso que a coluna Prestes fez no Brasil, mais de 25 mil quilômetros percorridos, clarificando, colocando os ideais políticos de uma sociedade mais justa, mais igualitária, só porque essa coluna Prestes, quando chega na Bahia, passou-se pelo Piauí, passou-se por Picos, quando se chega na Bahia existe um enfraquecimento, muitos acabam se dispersando, e a partir de 1927 eles voltam para a Bolívia, né, procurando refúgio na Bolívia, porque a coluna Prestes está totalmente enfraquecida. Então, o governo Vargas, que vai se insurgir, ele agora tem que dialogar com o movimento tenentista, com essas revoluções que vão se ocasionando, e também com os grandes cafeicultores. E na aula de hoje, nós iremos ver justamente esses principais tópicos. Um dos principais é justamente a economia, né? Não importa se o partido X ou o partido Y esteja no poder. O que importa necessariamente é se a economia vai bem. Se a economia estiver bem, de acordo com o desenvolvimento econômico, geração de empregos, pouco se fará críticas ao governo vigente, quer seja ele Y
OLX. Então, nós temos a crise do café. A crise do café é um dos principais momentos que vai gerar esse movimento, essa revolução de 1930, justamente pelos Estados Unidos, que é por causa da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós vimos algumas partes dessa quebra da Bolsa de Nova York, justamente por influência da Primeira Guerra Mundial. Com os países totalmente destroçados, os Estados Unidos começaram a fazer muitos produtos, elaborar muita indústria, e eles não pensavam que esses países iriam se restabelecer, o que gerou justamente a queda da Bolsa de Nova York, que vai influenciar justamente na venda do café para outros países. E aí, se gerando uma recessão econômica, nós iremos ver os principais pontos dessa recessão econômica ocorrida no Brasil, gerando, com certeza, uma crise política. Lembrando que a política já estava estabelecida justamente pela política do café com leite. Ora, São Paulo, numa eleição, colocava um presidente, ora, era Minas Gerais. Um dominava o café e o outro a produção do queijo, o leite, o gado, que é Minas Gerais. Iremos ver um novo partido que surge, que é a Aliança Liberal, e aí dentro da Aliança Liberal vem o Getúlio Vargas. Também veremos o Bloco Operário Camponês, que é muito interessante a formação desse Bloco Operário Camponês para as discussões políticas no Brasil nesse período, e também as consequências que se gerou até os dias de hoje. A proliferação, a manifestação dos ideais desse partido. É a partir desse bloco operário camponês, por exemplo, que surge o primeiro operário camponês que pelo menos, ele é candidato à presidência do Brasil. E aí nós iremos ver um pouco desse candidato. E a partir daí, nós iremos ver o movimento rebelde de 1930, sendo que, por eleições justas, entre aspas, nós vimos o Júlio Prestes, que ascende ao poder, mas ele não permanece no poder por causa da intervenção dos militares. E aí um fato que vai se gerar isso é o assassinato de João Pessoa, que é o vice de Getúlio Vargas. Haverá um levante militar e, a partir daí de 1930, o Getúlio Vargas assume o poder por um longo período. São 15 anos de poder. Então, nesse segundo slide, nesse terceiro, nós vemos justamente a crise do café. Né? O valor das vendas do café declinou 35%, justamente pela crise econômica mundial. Os outros países reduziram as compras do café, e isso foi um efeito dominó. Os grandes produtores de café, os cafeicultores, os plantadores perderam dinheiro, os bancos perderam dinheiro, as pessoas que trabalhavam colhendo o café perderam dinheiro, aqueles que construíam ferrovias no país também, houve um decréscimo de empregados para construir as ferrovias, construir as estradas. Então, a crise do café gerou um efeito dominó numa crise econômica enorme no país, devido à crise mundial do capitalismo. Uma das soluções foi justamente no governo Vargas começar-se a comprar o café, estocar esse café, não distribuí-lo, porque se distribuir o café, todos tendo acesso, o café fica baixo, o preço do café fica muito acessível. Então, era necessário que o governo estocasse esse café, esperando que essa crise passasse para vender com o mesmo preço de antes. E a partir daí, nós temos o ponto central que gera essa crise econômica do café no Brasil, é justamente a quebra da Bolsa de Nova York, né? A influência dos Estados Unidos, a influência econômica sobre os demais países. Todos os demais países sofreram com isso, não diferentemente o Brasil também sofre, porque ele vende o café para fora. E se não há mais quem compre esse café, acaba-se entrando-se uma crise econômica que nós vemos a partir dessa superprodução do café. Então, a superprodução da indústria dos Estados Unidos cresceu, além das necessidades do mercado interno e internacional. Nós vimos que foram criadas diversas empresas fantasmas, né? A Bolsa de Valores, na verdade, são empresas até inexistentes, você aplica na Bolsa. Com a queda dessa Bolsa, existe a falência, né? Muitos investem muito dinheiro e acabam não recebendo mais nada. E existe os bancários que acabam perdendo com isso, algumas empresas, e o índice de suicídio cresceu também muito em 1929 nos Estados Unidos, por causa da alta taxa de desemprego. Então, em outubro de 1929,
queda das ações da Bolsa de Valores em Nova York, e os bancos e as empresas acabaram falindo. E aí nós temos uma charge interessante, né, o representante aí da nota de $1, ele coloca as mãos na cabeça em forma de desespero, né? O que fazer agora para se restituir à economia? E aí nós vimos também em aulas passadas que o presidente dos Estados Unidos vai colocar uma das formas de solução a intervenção do Estado, né? A construção de diversas obras grandiosas, obras públicas, pontes, estradas, e isso vai alavancando e gerando novas forças na economia. Mas nesse período de 1929, é entender que ele não está isolado nos Estados Unidos. Ele sofre uma grande influência, e essa influência vai recair justamente no Brasil, que nesse período é um dos principais exportadores do café. A economia ela está centrada na produção do cacau também e de outros produtos, mas o que sustenta a economia na sua grande maioria é a produção do café. E sem ter mais como vender ou para que países vender, o Brasil acaba também entrando em crise econômica devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York nos Estados Unidos. É pensar que a economia ela está ligada entre os estados e ligada também entre as outras nações, né, entre os outros países. Dessa maneira, nós vemos a recessão econômica, e aí vocês podem ver justamente nessa imagem, uma das estratégias do governo Vargas, ao chegar no poder, é justamente fazer o estoque do café, né, e depois a queima de grandes sacas de café, porque ao distribuir para a população, a crise econômica não ia ser solucionada, né, as pessoas iriam deixar de comprar o café e não iria gerar riqueza. Então, uma das soluções era estocar esse café, esperar que os Estados Unidos e os outros países restabelecessem a economia para poder vender esse café, o que também não acontece de forma acelerada. Então, uma das medidas foi justamente tocar fogo, né, o governo compra dos cafeicultores, paga por esse dinheiro, a dívida agora fica no governo, e acaba queimando grandes estoques de café. Alguns historiadores, como Boris Fausto, colocam que a quantidade é imensa, né, dava assim, muitas toneladas de café. Então, o Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado estadunidense, justamente pela crise econômica. Os Estados Unidos já estão superlotados de produtos, não tem mais como comprar o café. E neste produto estava investida a maior parte do capital das elites econômicas, né? Os grandes cafeicultores, se hoje nós pensamos que a economia está sendo liderada pelos os grandes capitalistas que têm as indústrias, nesse período de 1920, 1930, são os grandes latifundiários, né, os grandes donos de terras e da produção do café, é que eles detêm a economia. E esse efeito, como foi dito, é um efeito dominó. Se eles sofrem com a não exportação e venda do café, também, consequentemente, os empregados que colhem o café sofrem com isso, os banqueiros, os portuários, que são aqueles que ficam no porto para mandar o café para outros países. Então, o efeito é grandioso. Não é pensar na perda apenas dos grandes latifundiários de terra, né, dos grandes cafeicultores, mas de toda uma estrutura montada que acaba sofrendo com essa recessão econômica. E aí nós temos o ponto central, a importância da cafeicultura nesse país, né, a maioria da população, mesmo São Paulo não é industrializada nos moldes das grandes indústrias que nós pensamos, mas o grande saque econômico, né, a grande sacada econômica desse período é justamente as plantações de café. Então, era a atividade econômica mais dinâmica, a que mais produzia, a que mais mantinha rendimentos para o país, estava centralizado no café. As fazendas de café são os principais núcleos de consumo da safra de alimento, e é o café que movimenta o sistema de transportes, implantando estradas, ferrovias, portos, essencialmente para servi-lo. Então, até construir transportes, por exemplo, os trens, né, as estradas, as ferrovias e os portos para o café sair do país, estava justamente centralizado no café. Então, isso gerava muito emprego, né? As pessoas que estavam construindo as estradas, as maquinarias, as ferrovias, os trens, eles estavam justamente fazendo isso em prol do desenvolvimento do café.
Se não existe mais a importação, a exportação do café para fora, toda uma conjuntura, todas as famílias acabam sofrendo justamente com isso, né? Então vejam como a queda da Bolsa de Valores de 1929 acaba tendo uma influência muito forte. Consequentemente, se a economia está abalada e existe um número crescente de desemprego, principalmente das pessoas mais necessitadas, né, os que colhem o café, consequentemente, existe uma crise política. Lembrando, se a estrutura da economia está pautada na política do café com leite, agora existe também um enfraquecimento da economia, consequentemente, vai vir um enfraquecimento político. E aí tem um sociólogo muito importante chamado Darcy Ribeiro. E aí ele fala sobre o café, né? Ele escreve um livro chamado Aos Troncos e Barrancos, e aí ele coloca um pequeno trecho falando justamente desse efeito dominó, que falar de perca do café é falar de toda uma conjuntura nacional que perde juntamente com isso, né? Aí ele coloca assim, é também com capitais oriundos do café que se fazem indústrias, que se urbanizam cidades e que se moderniza a vida social. Assim, a crise da economia agroexportadora cafeeira afeta o lavrador enxadeiro, né, aquele que planta o café e vai capinar o café, o operário fabril, que são aqueles que estão ali ensacando o café, do financista portuário, que são os portos, né, principalmente o Porto de Santos, que exportam café para fora, ao próprio banqueiro, né, os investimentos acabam sendo reduzidos se não há exportação do café, e o empresário fabril, né, o dono das empresas nas cidades que estão ali organizando as sacas de café. Então vejam que todos perdem quando se perde a questão da exportação do café para fora. Então é perceber que é toda uma estrutura que entra em decadência. Se entra em decadência, também vai gerar uma crise em outros aspectos, principalmente no aspecto político. E aí é daí que a política do café com leite entra em crise e surge justamente a figura de outros personagens, né, outras pessoas que se candidatam à presidência do Brasil, dentre elas os movimentos que nós vimos, como o movimento tenentista, e também dentre eles o próprio Getúlio Vargas. E aí nós temos, né, a crise política, já que nós falamos da crise econômica e o principal expoente foi o café, nós temos justamente essa crise política. As bases políticas que sustentavam a Primeira República estavam nas mãos dos cafeicultores, né, os grandes produtores de café, quem elegiam os governadores dos estados, os prefeitos das cidades e também elegiam o presidente da República. E aí, em 1930, houve a necessidade de se indicar um candidato para suceder o Washington Luiz, que era o último presidente, né, antes do Carlos Prestes, do Prestes, né, Luiz Carlos Prestes, e depois do Getúlio Vargas. Então, as elites mineiras de Minas Gerais e São Paulo, eles não conseguiram chegar num acordo, né? Minas Gerais estava insatisfeito com alguns pontos políticos, assim como São Paulo também estava enfraquecido devido à economia do café estar em crise, e aí eles não conseguiram mais chegar naquele acordo que eles faziam anteriormente. E aí nós temos aqui duas charges muito interessantes que ajudam a entender essa política do café com leite, né, onde em determinado período, desde a instituição da República em 1889, né, depois da República da Espada, dos marechais, passasse a eleição do presidente da República, dado justamente, né, pelo café. Nós temos aqui a parte esquerda, né, um paulista segurando o café paulista, e o queijo de Minas Gerais, né, o mineiro aqui mais gordinho, se alimentando do queijo. Então, nós vemos que a produção econômica são os estados que mais produzem a economia do país, e é por isso que eles aparecem muito mais nos livros de história. Né? Poderia se colocar, por que não se colocam os governadores do Piauí na época, por exemplo? Porque a economia estava enfraquecida. E muitos dos discursos dos governadores ou dos políticos da época da nossa região estavam pautados em ainda mais fomentar a ideia de pobreza, de seca, né, de fragilidades do Nordeste, justamente para angariar recursos que vinham para essas regiões
mas nem muitas vezes eram distribuídas de forma correta entre a população. Tendo em vista também que muitos dos nordestinos partiam para essas outras regiões em busca de melhores condições de vida. E nessa outra charge, que nós temos aqui no canto direito, nós temos, né, uma xícara de leite aqui representando Minas Gerais, e a outra xícara de leite representando São Paulo, né, que é o café e o leite. E pela união, pela concessão política deles dois, né, os mais poderosos economicamente do período, eles é quem ditavam, na verdade, quem era o próximo presidente. Né? O voto praticamente já estava decidido a partir da união dessas duas forças, né? Tanto de Minas Gerais como de São Paulo. E essa charge, ela representa muito bem isso, né? Ele fica justamente no meio da xícara, aqui entre o café e o leite, fazendo essa representação. Né? O presidente estava condicionado a essas questões econômicas e sociais desse período. Então, dessa crise política, nós temos aí, já que eles estavam insatisfeitos, o Partido Republicano Paulista lança o Júlio Prestes, que é esse que está aqui na parte esquerda, e os políticos mineiros, né, de Minas Gerais, o Partido Republicano Mineiro, eles lançam o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que já é esse senhor de idade, né, que vocês podem ver no lado direito. Então, da crise política, já que eles não entraram mais em consenso, cada um apresentou o seu candidato. E agora, pela primeira vez, se vem os primeiros, pela primeira vez, se vem os primeiros, o primeiro embate político entre São Paulo e Minas Gerais. Peço desculpa a vocês alguns ruídos externos que podem acontecer, eu estou na minha casa e é natural que aconteça isso, e aí nós vemos essa crise política desses dois políticos. De um lado, o Júlio Prestes, que acaba ganhando a eleição, e do outro lado nós temos o de Minas Gerais, que é o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, né, nessa disputa política. Só porque vão surgindo outros partidos políticos que estão insatisfeitos com essa conjuntura política, e justamente eles criticam a governabilidade desses outros que vieram antes dele, né, os anteriores. Com essas críticas que eles tiveram, também, nós podemos perceber que essas críticas só foram ouvidas e só tiveram mais ênfase também por causa da crise econômica. Né? A crise econômica do café deu possibilidade também para outras vozes se manifestarem no meio da política. Né? Primeiro, para eles não entrarem mais em consenso, né? Porque já que era São Paulo e Minas Gerais, era para ter um candidato único. E aqui nós já estamos vendo dois candidatos, né? O Júlio Prestes e o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Então, dessa crise política vai surgir a Aliança Liberal, né, que é um agrupamento político, a gente pode pensar pessoas da elite também insatisfeitas, né, que são líderes políticos, que eles se reuniram, eles são do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba. E aí, em 1930, eles entraram em acordo de lançar um novo candidato. Já que tinham esses dois candidatos que nós vimos no slide anterior, a Aliança Liberal se propõe a lançar o Getúlio Vargas como candidato também para presidente, tendo como vice o João Pessoa, né, o João Pessoa da Paraíba e o Getúlio Vargas de Minas Gerais. E aí nós, nesse período político, quando se elegeu um candidato à presidência, não necessariamente o vice poderia ser o mesmo, né? E as eleições você poderia votar para presidente e vice-presidente, se o vice-presidente fosse também bem mais votado, poderia ser o vice-presidente de outra chapa que fosse se aliado, por exemplo, ao Getúlio Vargas. E aí passaram a ter apoio de diferentes grupos sociais políticos, já que os grupos sociais políticos estavam fragmentados, estavam totalmente insatisfeitos, os planos de governo também apresentados eram muito insuficientes, tanto renovadores, né, que queriam a modernização do país através das indústrias, como os conservadores. E os conservadores são aqueles que estão no poder e querem permanecer no poder tal e qual. E aí nós pensamos, por exemplo, na questão dos cafeicultores, né, dos grandes proprietários de terra que produzem o café, como os conservadores. E aí nós temos os candidatos da Aliança Liberal, já que nós apresentamos do outro partido. Nesse período aqui nós temos o Getúlio Vargas, né, desse lado esquerdo, vocês podem ver o Getúlio Vargas, juntamente com o seu vice, o João Pessoa,
lembrando que o Vargas ascende ao poder por uma intervenção militar, o João Pessoa não vai chegar ao poder, e aí nós temos um cartaz, né, um cartaz político da época. E aí o cartaz de 1930, ele diz o seguinte: para presidente Getúlio Vargas, vice-presidente João Pessoa, que pertencem à Aliança Liberal, né, esse novo partido que surge, e aí diz assim o cartaz: o governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Né? Então, surge esse novo partido com ideias inovadoras que acaba ganhando, de certa forma, uma popularidade, né? Uma popularidade não suficiente para se chegar ao poder das eleições, mas se mostra como algo novo. E aí nós percebemos mais uma vez, se surge a Aliança Liberal, é justamente dado pela crise política e crise econômica que o país está vivendo nesse momento. Então nós temos aqui os programas, né? Os partidos antigos não apresentavam um programa sólido. Nós vimos até na aula passada que o tenentismo também apresentou programas, né? A coluna Prestes também, como renovação de um governo mais que destruísse ou minimizasse as desigualdades sociais existentes, né? A pobreza, a fome, a miséria. E aí nós temos também os programas de reforma da Aliança Liberal. Né? É importante que todo partido político apresente uma proposta de governo. Então, a Aliança Liberal ela tinha esses três tópicos, né? A instituição do voto secreto, porque nesse tempo o voto era aberto, e por ser aberto dificultava muito, porque a pessoa era coagida a votar em determinado candidato, já que todos iam saber que ela votou. Então, se o candidato chegasse ao poder e a pessoa votou em outro partido, em outra pessoa, ele poderia ser perseguido. Então, a Aliança Liberal lutou pela institucionalização do voto secreto, né, porque aí você teria mais liberdade para votar em quem quisesse, a criação de algumas leis trabalhistas, e a partir do Getúlio Vargas que vai surgir as 8 horas de trabalho, o salário mínimo, as condições de férias, a CLT, a carteira de trabalho, até então não existiam, né, o incentivo à produção industrial, a implementação de indústrias também no país, a valorização de outras formas para alavancar, para melhorar a economia, tendo em vista que ela estava retida ou presa aos grandes cafeicultores, né, aos conservadores. E esse programa tinha uma grande aceitação, tanto entre as classes médias, né, as classes médias das cidades urbanas, e militares, que eram ligados ao tenentismo. Lembrando que o exército, quando nós falamos de forças do exército, dentro do exército existem pessoas e pessoas, né? Então, muitos desses tenentes, né, estavam insatisfeitos com a política. Lembrando que alguns estavam satisfeitos, aqueles que estavam presos à cúpula, né, que ganhavam bem, mas dentro da própria corporação, né, os tenentes, generais, soldados estavam também insatisfeitos com essas desigualdades existentes. Então, foi muito interessante e pertinente percebermos desde a aula passada como é que esse movimento tenentista ele vai se organizando e ele vai fomentando uma nova estrutura para a criação das políticas vigentes, né, e até para o surgimento do Getúlio Vargas. Então, nós temos outro partido, né, já que nós vimos a Aliança Liberal, o outro partido, esse daqui é um partido mais de esquerda, no sentido de revolução, revolucionário, é conhecido como Bloco Operário Camponês, né, o BOC. Outros setores da sociedade brasileira manifestaram as suas aspirações, né, já que a crise econômica, a crise política deu voz também para outros setores. Então, foi o caso dos operários, que lutavam pela melhora de condições de vida e de trabalho, e também dos comunistas, do Partido Comunista Brasileiro. Lembrando que o Partido Comunista Brasileiro ele surge, né, em 1922, né, por influências da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, das ideias do Karl Marx, do comunismo, sempre em busca de melhores condições de trabalho para os trabalhadores. E aí, dentro do Partido Comunista Brasileiro, aliás, por meio das ideias por ele difundidas, surge o Bloco Operário Camponês. Né? As pessoas que estão ali nas fábricas, que estão trabalhando excessivas horas de trabalho, ganhando salários mínimos, péssimas condições de vida, e aí é muito interessante porque surge
esse bloco logo nesse contexto, também lançando um candidato operário que se propõe a ser o próximo presidente da República. Embora o contexto da época não favorecesse uma votação expressiva, mas é necessário enfocar ou enfatizar, né, que surge esse bloco operário e justamente dando voz e vez também às pessoas menos favorecidas. Então, ambos contribuíram para a formação do Bloco Operário Camponês, né, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E aí nós temos um cartaz, esse cartaz é muito interessante, vocês podem até dizer, tem um erro de português, mas não, era o português da época, né? Então, votar no Bloco Operário e Camponês, né? O camponês aqui com Z no final, é votar pela revolução. Então, eles são mais revolucionários, eles estão priorizando mais a classe operária, a classe que está mais fragilizada, e se pensarmos bem, é a classe que constrói, né? É o operário que constrói os estádios de futebol, é o operário que constrói as estradas, é o operário que constrói todas todas as instituições que estão ali na cidade, e é o que é o menos valorizado, né? É o operário que está na fábrica de manhã, movimentando a economia do país. E aí eles apresentaram também uma proposta, né? A proposta de governo. Nós vimos a proposta de governo da Aliança Liberal, e nós temos aqui a proposta de governo do Bloco Operário Camponês, né? Vocês vejam aqui que no slide já tem o camponês como nós conhecemos hoje, com S, e no período o camponês, né, o camponês era com Z. E aí, mais uma vez, a placa, né, o slogan, né, votar no Bloco Operário Camponês é votar pela revolução. Então, quais eram as principais propostas do Bloco Operário Camponês nesse contexto, né? Eles criticavam o combate, crítica e combatiam, né, e combate à plutocracia. Plutocracia é o governo dos mais ricos. No caso, eles combatiam o governo dado pelos grandes cafeicultores, pelos grandes empresários, que não ouviam a classe dos trabalhadores. Cobrança de impostos somente para ricos, né? Por que cobrar impostos para aqueles que já mal recebem salários baixos? Então, os impostos deveriam ser cobrados apenas para os banqueiros, para os empresários, para os grandes cafeicultores. A habitação operária, né? Lembrando que muitos saíam das suas regiões longínquas ou próximas, né, para trabalhar nas cidades, e ainda mais tinham que pagar aluguel. E eles não tinham uma habitação própria, então eles lutavam que, se chegassem ao poder, todos os operários que fossem se deslocar para trabalhar nas fábricas, eles tinham que ter uma habitação, né, uma habitação própria, onde eles não iriam pagar aluguel e iriam melhorar a condição de vida para eles, já que eles estão trabalhando ali constantemente. Também a extensão e obrigatoriedade do ensino primário. Lembrando que a maioria da população desse período é totalmente analfabeta, né? O número de escolas é muito reduzido, quem tem acesso às escolas também é uma pequena parte da população, né? São os filhos dos cafeicultores, são os filhos dos banqueiros, são os filhos da elite, né? Da plutocracia, né? Do governo dos ricos. Então, eles pensam em estender a obrigatoriedade do ensino primário, o voto secreto e obrigatório, veja só, é a mesma proposta da Aliança Liberal, né, o voto secreto, e que seja obrigatório todas as pessoas votarem, inclusive para as mulheres. Lembrando que nesse período apenas a região do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, é que a partir de 1927 libera a possibilidade de voto para as mulheres, mas elas só poderiam votar no seu estado, então apenas para os governadores, né, os políticos do seu estado. A partir também do governo Vargas, 1932, é que se vem a possibilidade também da inserção das mulheres para o voto, né, e o voto secreto é obrigatório. O restabelecimento das relações diplomáticas e comerciais com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, lembrando que nós vimos o contexto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele vai se diferenciar dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos é totalmente capitalista, valoriza o desenvolvimento da indústria, do comércio, do capital, né, do dinheiro em si, dos grandes comerciantes. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pelo contexto que está se vivendo, a partir da Revolução de 1917, né, com Lenin, Stalin, Trotsky e os demais, nós temos o comunismo, né, a implementação do comunismo, uma sociedade comum onde todos poderão usufruir dos bens.
né, não haveria um tipo de... As desigualdades sociais, elas seriam suprimidas. Então, o partido do Bloco Operário Camponês, ele quer um restabelecimento com essas relações diplomáticas, onde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas investissem também no Brasil, né? E aí nós vimos também em aulas passadas que o próprio Getúlio Vargas vai se aproximando dos fascistas, né, da Itália fascista do Mussolini e do nazismo alemão, né, na pessoa do Adolf Hitler, e, consequentemente, existe uma rixa muito grande entre capitalismo e comunismo, né? Muitos aceitam até a ascensão do próprio Hitler com medo da ascensão das repúblicas socialistas soviéticas, com medo do comunismo. Então, o Brasil, nesse contexto histórico, vai ganhando também espaço para essa vertente, né, para a vertente dada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí nós temos o primeiro candidato, né, do BOC, do Bloco Operário Camponês, que é justamente lançou a candidatura do operário marmorista Minervino de Oliveira, do Rio de Janeiro. Né? Esse que está aqui na imagem, é o Minervino de Oliveira, é o primeiro operário das eleições aí, não tem uma grande expressividade nos votos, né? Ele não chega à presidência da República, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante perceber que, nesse contexto de 1930, pelas crises econômicas e políticas, surge a vez também de um destaque, né? Mesmo não ganhando, acaba sendo um destaque, uma valorização do operariado, né? O primeiro operário a se candidatar à presidência do Brasil, né? O Minervino de Oliveira, do Rio de Janeiro. E aí, tendo já a constituição desses partidos, nós temos aqui um jornal da época, né, o presidente e o vice-presidente, né, o Bloco Operário Camponês, o Z mais uma vez de camponês, concentra 8 votos sobre os únicos candidatos proletariados, né, eles acabam tendo uma expressão mínima de votos, mas, e aí nós temos o Minervino de Oliveira e o vice, o Otávio Brandão Rego, né, organize-vos nos sindicatos, e aí vem justamente as expressões dos sindicatos, o Getúlio Vargas também vai dar uma valorização aos sindicatos, mas os sindicatos totalmente submetidos ao governo. Quando o Minervino propõe a questão dos sindicatos, são sindicatos autônomos, que têm autonomia para lutar pelos seus direitos, né? O Getúlio Vargas vai acabar se apropriando das ideias dos sindicatos, valorizando os trabalhadores, né? Chamando o povo de trabalhadores brasileiros, mas ao mesmo tempo estão submissos ao Estado, por isso que vão se criar as diversas frentes dentro do governo para reprimir os sindicatos que têm autonomia. E aí nós temos aqui esse bloco operário camponês, né, o primeiro e o segundo distrito, e no jornal também é lançado a candidatura desses dois, né, do primeiro e do segundo, do presidente e do vice-presidente. E aqui, o nome do jornal A Classe Operária, nós temos aqui um símbolo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, lembrando que esse símbolo está também na bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é justamente o martelo e a foice. Né? O martelo são os operários que trabalham nas fábricas, e a foice justamente aqueles que trabalham no campo. Né? A união desses dois em busca de melhores condições de vida, de rompimento com as desigualdades sociais. E aí nós temos, a partir dessa conjuntura, e vimos os principais partidos políticos, vai surgir esse movimento rebelde de 1930. E aí nós entendemos que movimento rebelde porque o Júlio Prestes, ele saiu vitorioso das eleições presidenciais, em 1º de março de 1930, ele ganha as eleições. E os líderes da Aliança Liberal afirmaram que a vitória se deu por meio de fraude. Era muito comum, na época, dizer, fulano ganhou as eleições porque houve compra de votos, né? Aqui era de forma muito mais evidente. Também títulos de eleitores de pessoas que já haviam falecido estavam presentes, né, os nomes e números do título de eleitor. Então, aqueles que perderam disseram, não, houve uma fraude. Isso era típico desde o início da República. Júlio Prestes atingiu 59% dos votos, é uma votação bem expressiva, né, as pessoas foram coagidas ou gostavam mesmo, queriam o Júlio Prestes no poder,
enquanto o Getúlio Vargas, do outro lado, cerca de 40%. Né? Então, nós temos 59 mais 40 dá 99%. Então, 1% que sobrou foram lá para o Minervino, para o Partido Operário, para os outros candidatos que nós vimos anteriormente. Então, acontece um fato, né, acontece o assassinato do vice-presidente de Getúlio Vargas, o João Pessoa, e aí tem um governador de Minas Gerais, o Antônio Carlos, ele se apressa diante desse contexto, né, as pessoas ficam indignadas com o assassinato, mas o assassinato do João Pessoa foi por motivos pessoais e políticos, e se deu no dia 26 de julho de 1930. E aí o governador mineiro Antônio Carlos, ele diz, façamos a revolução antes que o próprio povo tome consciência e eles façam por si mesmo, e quem sabe não coloquem uma pessoa lá dos operários, né, ou coloquem outro candidato que eles quiserem. Então o governador, ele lança essa frase, façamos a revolução antes que o povo faça, e aí a revolução é justamente os militares assumem o poder, não deixam que o Júlio Prestes assuma, já que ele tinha sido eleito, e aí colocam justamente o Getúlio Vargas no poder. E aí justamente mais uma vez a charge, né, no primeiro slide nós vimos o Getúlio Vargas derrubando o Júlio Prestes da cadeira. Aqui nós temos uma briga, né, pela cadeira presidencial. Quem dos dois iria assumir, né? Por voto de 59%, nós vemos legalmente o Júlio Prestes. Mas o Getúlio Vargas, pelas alianças políticas e pelo exército, acaba assumindo o poder de fato. Então, esse episódio levou a união e a oposição contra o governo. Esse episódio do assassinato do João Pessoa. Então, o próprio governo do Júlio Prestes, que estava sendo eleito, ele acabou ficando fraco, enfraquecido. E aí levou a união e oposição contra o governo, né, de Júlio Prestes. Então, dessa forma, o Getúlio assume o poder, graças aí à morte do seu vice, do seu vice, né, que é o João Pessoa, e aí no dia 3 de novembro de 1930, no Palácio do Catete, o poder foi entregue a Getúlio Vargas, justamente porque o exército assume o poder, e aí ele é considerado chefe político do movimento de 1930, e aí uns chamam um movimento, foi um movimento articulador para colocar o Vargas no poder, outros já dizem, não, isso foi uma revolução altamente necessária, ele estava muito mais preparado, o João Pessoa morreu por motivos políticos, então era necessário que o Vargas assumisse o poder, e aí nós chamamos esse período, né, de 15 anos, o primeiro período de 15 anos no poder, nós chamamos justamente de Era Vargas, né, mais de uma era ou período getulista. Durante 15 anos ocorreram significativas transformações socioeconômicas, né, a criação de muitas empresas estatais, a valorização do trabalhador, o desenvolvimento econômico acelerou em alguns aspectos no país, né, a criação do Ministério da Educação e da Saúde também foi criado no período Vargas, a criação da USP, né, da Universidade de São Paulo, assim como da Universidade de Brasília, foram criados também no período Vargas, a construção do Cristo Redentor, por influência também do governo e da Igreja Católica, foi criado também no período do governo Vargas, principalmente devido aos novos rumos dados às políticas públicas, né, as políticas que favorecessem a maioria da população, né, o acesso à educação, como a criação das universidades, do Ministério da Educação, a criação e fomentação de mais escolas, e muitos outros setores que nós iremos ver também nas próximas aulas. E aí nós temos justamente isso na próxima aula, já que nós vimos hoje como Getúlio Vargas chega ao poder. Nas próximas aulas nós nos debruçaremos justamente no governo provisório, já que ele passou 15 anos no poder, tem muita história a ser contada, né? O primeiro chega por meio dos militares de 1930 a 1934, depois ele estabelece uma nova Constituição, né? A Constituição de 1934, nós estamos na última de 1988, né? Espero que seja a última, mas a gente não sabe a história, pode ser que haja outras constituições, então o governo constitucional de 1934 a 1937, e aí nós vemos o último período, né, desse governo, desse período de 15 anos, que é chamado de governo ditatorial ou Estado Novo, que é de 1937 a 1935. Então, esses são os tópicos que nós iremos ver
justamente nas próximas aulas. E aqui nessa charge, nós vemos aqui o Getúlio Vargas totalmente feliz. Em 1930 ele chega ao poder, mesmo não sendo eleito, né, mas sendo colocado pelos militares. 1931, totalmente estabilidade. Acontece uma disputa entre os paulistas, que estão insatisfeitos com o governo Vargas em 1932, e aí nós vemos aqui a charge do Vargas já com raiva, insatisfeito, mas 1933 parece que tudo se normaliza, ele está aqui feliz. 1934 e 35 também. 1936 acontece outro levante, que nós iremos ver o plano Cohen, né, nas próximas aulas. E aí em 1937, né, 1937 se fundamenta esse plano Cohen, e aí nós vemos justamente a transição de 37 para 45, que é justamente o período que nós chamamos de governo ditatorial ou Estado Novo, né, no período de Getúlio Vargas. Então, esses são os tópicos das próximas aulas. Vocês podem deixar as suas questões, as dúvidas sobre esse período Vargas, e a gente vai resolvendo até à tarde ou à noite. Eu colocaria as questões referentes à aula de hoje, e aqui são algumas referências. Dentre elas, tem um livro muito interessante, que é esse daqui, né, que é o História Concisa do Brasil, que é esse daqui, ó, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, né, a segunda edição, São Paulo, editora da Universidade de São Paulo, 2012, que ele vai colocando de forma bem mais detalhada, né, lembrando que nós trabalhamos com o livro didático, mas o livro didático ele coloca assim de forma bem resumida esse período, né, e os vários períodos, claro, mas é necessário também nós nos aprofundarmos em alguns aspectos, alguns tópicos. Então eu recorri justamente a um historiador brasileiro, Boris Fausto, que fala justamente sobre esse período da Era Vargas. Outros que nos complementaram nessa aula de história foi justamente História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior, a Patrícia Braich, né, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, que é o livro que vocês têm em casa, né, que é recomendado que vocês leiam justamente para entendermos a história do Brasil, né, os acertos nas questões do Enem, de vestibulares, é consequência justamente do nosso aprendizado, que o aprendizado é o mais importante. A História Global, do Gilberto Coutrin, é um livro muito interessante também, ele está até aqui, que é um livro de ensino médio, muito interessante também para se entender esse período. Cada historiador tem o seu enfoque, né? Um foca mais na crise econômica, outro na crise política, outro na pessoa do Getúlio Vargas, e assim a gente vai construindo o entendimento sobre a história. O Boris Fausto, como já falei para vocês, História Concisa do Brasil, e o Darcy Ribeiro, que foi justamente aquele sociólogo que falou que quando houve a crise do café, houve um efeito dominó, né? O banqueiro acaba perdendo, o dono, o da enxada, que está plantando café e cultivando café, acaba perdendo o seu emprego também, porque a redução da produção do café, o exportador do porto, então é uma conjuntura que acaba perdendo com a crise econômica, né? Por isso que ele coloca o texto, o nome do texto é Aos Troncos e Barrancos, do Darcy Ribeiro. Então é isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e nos encontraremos aí na próxima aula a partir do governo provisório, que foi de 1930 a 1934. E aí o governo constitucional de 1934 a 1937 e o governo ditatorial ou Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Lembrando também que existe um filme muito interessante chamado Getúlio, que fala do período mesmo que ele foi eleito por voto direto, 1950, mas ele não chega ao final do mandato porque ele acaba se suicidando em 1954. Né? Ele tem uma carta-testamento muito interessante, que ele coloca umas palavras que ele acaba entrando na história, né? Deixa o governo para entrar na história, e aí a gente percebe a composição do governo do Vargas, né? Os principais ideais do governo Vargas. Então é isso, nós nos encontraremos aí na próxima aula, e bons estudos, e até a próxima semana.